Atos 16 é esse texto, e eu queria só, eu vou contar aquela história da prisão de Paulo, mas antes acontece o evento que causou a prisão de Paulo, é que Paulo estava indo para o lugar de oração. É interessante que coisas acontecem quando a gente lida com o nosso lugar de oração, com o nosso lugar de meditar na palavra de Deus. É nesses lugares que nós vamos sentar aos pés de Cristo, que nós vamos adorar a Deus. Nesses lugares é que os eventos acontecem, é que Deus libera as suas ordens e ativa certas coisas. E houve a situação daquela jovem possessa, no versículo 16, e Paulo passava por ali uns tempos, e chegou uma hora que ele se indignou. A Bíblia fala que ele se indignou com a situação e resolveu o problema. E, em nome de Jesus, te repreendo e retira-te dela. O que aconteceu? Essa menina era usada pelos seus senhores para lucrar com adivinhação e tudo mais. Então, imagina a indignação dessas pessoas quando Paulo trouxe libertação. E é curioso quando a gente olha, tem pessoas que não gostam que outros sejam libertos, né? Porque você perdeu a chance de manipular essa pessoa. E uma das coisas tremendas, o Espírito Santo de Deus veio trazer vida, veio nos libertar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E o oposto é que todo mundo está querendo controlar todo mundo e manipular todo mundo. Mas graças a Deus que o Espírito de Deus, onde é o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, né? E que Deus nos dê essa capacidade de andar e nos mover na terra livres para obedecer a voz de Deus, para fazer o que Deus manda. Então, Paulo e Silas foram levados para as autoridades e diante dos pretores, e os pretores nada mais eram do que as autoridades romanas que estavam ali em Filipos, e eles eram os comandantes ali, representantes de Roma na região, e disseram, esses homens estão perturbando a cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, versículo 22, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, eles levaram muitos açoites, foram acusados de causar baderna na cidade. Bastante açoites, já é o suficiente para a gente... Amém. Esses cristãos, naquela época, eles viviam outra realidade. Foram lançados no cárcere, e lembra, no mais interior do cárcere eles foram lançados e os pés foram amarrados, ou seja, para você não se mover. E é isso que o inimigo tem feito nesse tempo, de alguma maneira. Eu creio, meus irmãos, que é um tempo, Deus quer causar algumas libertações, algumas coisas precisam acontecer que estão impedindo o movimento para nova fase do que Deus quer fazer nas nossas vidas. E eu creio que esse é um tempo também de algumas libertações acontecerem. Amém? São amarras, são áreas do passado, são coisas... Nós precisamos... As palavras que Deus tem falado comigo é desembaraçar, desarraigar, desvencilhar. E sabe como funciona? Quando um polvo ou aquelas tentáculos, quando agarra em cima da pessoa, alguém corta a cabeça desse monstro, mas igual a gente precisa se desvencilhar daqueles tentáculos, daquelas coisas. Existe uma obra nossa, e eu creio que existe uma combinação do que Deus quer fazer, e essa é a minha palavra. Deus vai fazer algumas coisas que é a parte dele, mas nós vamos precisar nos desvencilhar de certas realidades para poder mover para aquilo que Deus tem. E nesse cenário preso, Paulo e Silas fala que por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores. E meus irmãos,
orar, cantar louvores, ter um coração agradecido, de adoração e meditar nas Escrituras. Esse é o cenário nosso, sempre, 24 horas. Orai sem cessar, atentos à voz de Deus. Não importa se você está na prisão, se você está numa situação complicada, constrói um altar ali, onde você está, adora a Deus, invoca o Deus que pode todas as coisas. E todas as pessoas naquela prisão estavam escutando, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aí você sabe a história que aconteceu, que para mim é uma parte curiosa, que as portas se abriram, os pés, os troncos que estavam amarrados, os pés foram libertos, e ninguém saiu da prisão. Essa é uma parte da história que sempre me chama a atenção. Ninguém saiu da prisão. Eu fico sempre imaginando aquele evento maravilhoso que aconteceu e todo mundo dentro da prisão, ninguém faz nada. E tanto é verdade que o carcereiro, ele veio e já quis se suicidar porque a conta ia cair no colo dele. E Paulo diz, não, está todo mundo aqui. E é nesse contexto que o carcereiro se rende e diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa serão salvos. Eles batizam aquela família, o carcereiro, comem na casa dele, olha o evento. Eles comem, se alegram. No dia seguinte, os pretores, as autoridades, ligam, e aí é o que está escrito aqui, vou continuar lendo aqui, então, versículo 34, levando-os para a sua própria casa, olha só o evento, que glorioso. Amém. A festa na casa do carcereiro, colocou a mesa e com todos manifestava grande alegria por terem crido o Senhor. Então, um evento é isso que a Bíblia fala, ele transforma tristeza em alegria, ele transforma prisão em celebração. Deus está sempre fazendo, essa é a obra de Deus sempre, né? Esse é o coração de Deus, ele veio curar, restaurar a alegria, o ânimo, a força, amém? Botar as coisas no trilho de novo, essa é a realidade. Quando amanheceu, os pretores, ou os oficiais, as autoridades romanas mandaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. A questão é que eles achavam que eles ainda não tinham autoridade sobre eles, mas eles já eram pessoas livres nessas alturas do campeonato. E nós estamos vendo esse tipo de coisa. Quem o Filho de Deus libertar, verdadeiramente serão livres. Nós precisamos adquirir nessa hora uma liberdade interna antes de uma liberdade externa. Para as autoridades, eles eram pessoas presas, mas para eles, Deus já tinha causado uma libertação gloriosa neles, e eles estavam até celebrando já. O que aconteceu aqui, simplesmente o oficial de justiça veio comunicar, e aí é outro evento dessa história que me chama muita atenção, é que Paulo diz assim, só um pouquinho, vocês nos prenderam sem julgamento, vocês fizeram, se atravessaram e fizeram tudo o que fizeram, nos açoitaram, sem haver um processo formal. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas, né? Libera. Ele falou negativo, venham aqui pessoalmente e nos ponham em liberdade. Aí os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, pediram desculpas, relaxando a prisão e disseram, retirem-se da cidade. Então, essa história ela é composta de alguns eventos muito pitorescos e a nossa vida com Deus ela tem isso, ela é assim. Amém? Quem olha de fora vê assim. Amém. Paulo, um terremoto. Quantos de vocês acham assim que você está numa situação complicada, resolve orar e buscar a Deus e Deus manda um terremoto de presente para você? Você diz assim, Deus, é isso que eu ganho por estar pregando o evangelho, trazendo libertação às pessoas. E aí, no meio do caos, eu tento me esforçar e estou louvando a Deus, tentando manter meu espírito em ordem. Senhor, celebrando o nome do Senhor. O Senhor é bom e fiel. Glória a Deus por esse dia. Senhor, eu estou crendo em Ti. Senhor, me ajuda a manter meu foco em Ti. E aí, como presente, Deus manda um terremoto, um tremendo de um terremoto.
E aí Paulo, nessa situação, não as cadeias, o milagre é tremendo, ele não sai. Olha só, ele não sai. Aí ele tem aquela festa interna com o carcereiro, os oficiais mandam tirar e ele não sai também. Não sei se o que Paulo queria, que ele ia ficar na prisão, estava gostando de lá, porque ele, simplesmente, as portas se abriram, ele não saiu. Os oficiais de justiça mandaram ele sair, ele não saiu também. Ele falou, não, nós vamos fazer a coisa certa. Porque uma das coisas interessantes, meus irmãos, é que se a prisão tivesse se aberto e Paulo tivesse saído, ele seria um fugitivo, ele ia ser preso de novo. Então existe uma sabedoria, quando Deus faz uma obra interna no nosso coração, existe a sabedoria seguinte, é de saber se desvencilhar daquela situação com a sabedoria de Deus, porque um erro não justifica o outro. Então, isso mostra para mim um pouco a maneira como Paulo navegava. Ele também procurava, você consegue ver como o Espírito Santo ia guiando esse homem e as decisões que ele ia tomando. Então, o que acontece, me chama a atenção nesse texto que Paulo e Silas estavam cantando, e a Bíblia diz assim que um grande terremoto aconteceu e sacudiu os alicerces da prisão. O outro lugar que eu vejo alicerces é Mateus 7, quando Jesus disse, constrói direitinho o alicerce sobre a rocha. E nesse caso, é um alicerce também, essa prisão foi bem construída, mas o propósito desse local era para deixar as pessoas presas, não era uma casa que se constrói com sabedoria. Então, qual é a sensação que eu tenho e como eu vejo que nós estamos lidando nesse momento? Uma das coisas que eu creio que Deus está fazendo, Deus está respondendo a alguns aspectos da nossa oração, mandando alguns terremotos. Nós estamos lidando com coisas que aparentemente, se nós não percebemos, ele tem o coração de Deus. Por quê? Porque Deus precisa mexer com coisas estruturais. Tem certas realidades, meus irmãos, que você não trata com um band-aid, um mertiolate, você tem que mudar a estrutura. E a Bíblia fala que o terremoto serviu para romper com os alicerces. E uma das coisas que Deus tem falado comigo, que muitas vezes nós temos o desejo e nós temos as boas intenções de edificar uma casa, mas nós acabamos edificando uma prisão. Eu não sei se você já tem essa sensação que por erros de decisão, às vezes decisões que nós levamos na boa, não, isso aí não é importante, ou por medos que nós temos, ou por permitir certas realidades, ou por não ouvir a voz de Deus, por não orar, você vai construindo. Você pode construir um casamento, você pode construir um ministério, pode construir uma empresa, e essa empresa se torna uma prisão que você não consegue, ela prende você não consegue se mover. Daqui um pouco você montou um estilo de vida, estilo de maneira de comida, estilo de maneira de consumir, de lidar com as coisas, que a Bíblia fala que nós precisamos construir com sabedoria as coisas. E ali, nessa casa onde você constrói com sabedoria, vai ter alegria, vai ter bens e tudo mais. Mas pode acontecer que aquela estrutura vira uma prisão. E o que acontece, meus irmãos? Tem muitas coisas que a Bíblia diz, tudo que o Pai não edificou vai ser ajustado. Então, o que acontece? Parte das respostas de oração é isso. A Bíblia diz que o terremoto veio para sacudir os alicerces. Tem alicerces que estão sendo sacudidos, meus irmãos. Coisas tremendas estão acontecendo nos bastidores, porque é a maneira de Deus lidar com certas coisas. Elas não vão mudar se não for dessa forma. Quando o povo de Israel estava no Egito, vocês lembram? O povo de Israel foi para o Egito por instrução de Deus. Era uma boa decisão ir para o Egito, porque José foi à frente e sustentou o povo. Mas, de alguma maneira, aquela boa decisão parece que se esgotou aquele momento, aquela situação, e aquilo se transformou numa prisão para eles. E Deus precisou, e interessante mesmo, Deus precisou fazer algo radical para romper com aquilo. Não sei se vocês... 10 pragas. Por quê?
para libertar o povo daquela estrutura, precisava algo do tamanho de Deus, algo sobrenatural precisou acontecer para sacudir as estruturas e os alicerces, para verdadeiramente soltar o povo e eles poderem ser libertos e entrar para uma outra parte. Então, meus irmãos, eu creio que tem coisas, quando a Bíblia fala desarraigando-nos desse mundo, desembaraçando de todo o peso, tem coisas que estão acontecendo nesse momento que estão nos ajudando. Eu creio que Deus está realmente mexendo e eu desafio os irmãos. Eu creio que é um tempo de libertação. É um tempo de libertação de amarras, de prisões, de cadeias e a figura do tronco prendendo os pés é exatamente essa, você perde a mobilidade. Eu não sei se vocês têm isso, se vocês conseguem associar alguma área na nossa vida onde você, por enfermidade, por alguma sociedade financeira, por alguma relacionamento, você perdeu a liberdade de fazer o que Deus pede. Porque você está amarrado com uma situação, amarrado com uma pessoa, amarrado com uma sociedade, amarrado com o banco endividado, você está amarrado com meu irmão, você está amarrado com um sistema que você mesmo criou. E você pode dizer assim, eu criei isso porque valia a pena até hoje, mas não é mais, ou porque por decisões erradas. E aquela casa se transformou numa prisão. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. Eu creio que Deus está... parte da resposta de oração nossa, e nós temos orado, Senhor, nós queremos andar no outro nível, Deus tem algo novo a fazer, Ele precisa fazer essas radicais. Amém? Então, se você está orando e está lidando com, parece um terremoto na tua vida, eu gostaria que você estivesse olhando da seguinte forma, olha esse momento com os olhos de Deus. Deus tem uma mão e um olhar redentor para tudo. Ele pega tudo e transforma em algo bom. Olha com esses olhos. Eu diria para os irmãos, tudo o que está acontecendo, e é como eu tenho procurado olhar todas as coisas. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Todas as coisas cooperam para o bem. Não quer dizer que Deus fez ou que Deus usou o mal. Não, todas as coisas Ele faz. E aí como é que se faz? Eu tenho olhado da seguinte maneira, tudo para mim tem sido uma oportunidade para colocar diante do Senhor e dizer assim, Deus, é uma oportunidade que eu tenho para fazer isso, para mudar de direção, para ajustar esse novo caminhar. Então, eu queria animar os irmãos com essas duas palavras, esses dois lados que eu tenho no meu coração. Deus quer fazer essa libertação que às vezes a resposta da nossa oração não parece, o terremoto não parece ser uma boa, né? E nós estamos no meio de um terremoto, nós estamos no meio de um turbilhão. E meus irmãos, se está sacudindo os alicerces da tua empresa, os alicerces da cidade, os alicerces da igreja, e aquilo que não é de Deus está rompendo e para soltar, glória a Deus, amém? O que não é de Deus que solte mesmo, amém? Só que o segundo ponto, e o que está ligado com isso, que é onde eu creio que Deus tem falado comigo, tem a ver com isso. Deus opera nos alicerces, Ele abre a porta, Ele solta os troncos, mas o sair da prisão é nossa parte. Essa é a nossa função, esse desembaraço. Você imagina que você, por exemplo, está numa situação de crise há 20 anos e você está emaranhado com aquilo, você já está ali, você tem que se desemaranhar. Deus já cortou a cabeça desse mal, meu irmão. Amém? Isso eu queria dizer, Deus já cortou, Deus já eliminou esse mal na tua vida. Ele já sacudiu, Ele está sacudindo e as portas estão se abrindo. A palavra de Deus diz lá em Isaías assim, eu irei adiante de ti. Eu vou abrir as portas de bronze e desemperrar essas trancas de ferro para mostrar tesouros escondidos. Então, existe já um romper acontecendo. E a minha palavra para os irmãos é essa. O fato de a porta se abrir e Deus lidar com o faraó não significa que você tem que sair. E foi interessante que na véspera de eles saírem do Egito, Deus disse, vamos lá, se apressa, é comida, vamos se mexer. E é esse se mexer que eu creio que Deus quer nos dar sabedoria
Então tem coisas, meus irmãos, o veneno de certas áreas que estavam prendendo vocês em algumas situações já foi lidado por Deus. Já foi lidado por Deus esse veneno. A cabeça dessa serpente, desse tentáculo, essa estrutura que te amarrava, o faraó, ele já foi lidado. A questão agora é o seguinte: Paulo não saiu no impulso, correndo, desesperado. Ele diz assim: nós somos livres para seguir ao Senhor. Então, lembra algo, meus irmãos, o Espírito do Senhor está fazendo uma obra de libertação em várias áreas da nossa vida, na área física, na área financeira, na área mental. Também tem coisas lindas que Deus está fazendo. Agora, a nossa parte é o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve, eu vou me mover com ele. E esse, para mim, é a grande lição desse texto de Paulo, que ele diz assim, não, ele ficou na prisão, ele ficou ali, ele não se moveu, como se esperando as instruções de Deus. Porque agora o que acontece? Ele não é mais escravo do sistema, ele não é mais escravo de uma sociedade, escravo de uma enfermidade, escravo de um vício, escravo do pecado. Mas agora eu estou livre para servir a Deus. E a nossa função é, Senhor, libertos, amém, de todas essas estruturas, eis-me aqui, Senhor. Qual é o passo a seguir? Qual é a tua direção? E é aí que eu creio, meus irmãos, que uma das coisas que nós vamos ter que lidar é aprender a ter paciência para nos desembaraçar e desvencilhar desses tentáculos, dessas coisas que anos, e do pecado e dos pesos que tenazmente nos assediam, para que nós possamos correr a nossa carreira. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus nos ajude nessa hora. Amém? Não te surpreenda com o que está acontecendo. Guarda no coração esses dois aspectos. Olha essa situação de maneira redentora, como o nosso Deus é. Ele sempre pega a situação e redime. Todas as coisas que têm acontecido, que aparentemente para mim são negativas, eu tenho dito, Senhor, é uma grande oportunidade que tu está me dando, algo aconteceu que sacudiu isso, e eu estou colocando diante de ti para saber qual é o novo aspecto, qual é a nova realidade que tu quer mostrar para mim. Amém? Então, olha dessa maneira, é uma grande oportunidade que Deus está nos dando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois que eu creio que Deus quer, amém, abrir algumas portas, nos ajudar, e tem coisas que Deus quer que a gente se mova, tem decisões a fazer, tem uma nova mobilidade, coisas novas que Deus quer fazer, e a sensação que eu tenho, e como eu tenho visto, é que muitas coisas, muitas cadeias estão se soltando, amém. Relacionamentos, realidades estão se quebrando, finanças, tudo estão se soltando e está trazendo uma nova mobilidade à igreja. E nós precisamos, e meus irmãos, o que é importante a gente entender? Nós precisamos andar numa liberdade que quando Deus diz, eu quero que tu faça isso, você está livre para fazer. A maioria das pessoas, eu não posso fazer porque fulano de tal não gosta, eu tenho um compromisso com fulano de tal, eu gostaria muito de fazer isso, mas Deus, tu vai entender porque eu tenho um compromisso com isso, eu estou amarrado com essa pessoa, eu estou com essa crise, eu não posso fazer isso, eu estou com esse medo, eu estou com uma certa dificuldade aqui, Deus, será que é possível você? Medos, amarra de todo tipo. Quando Deus está querendo, tem coisas que Ele vai começar a dar as ordens dele de comando, amém, e nós precisamos estar... vamos dizer assim, prontos. É que nem um balão, aqueles balão, não sei se vocês já viram esses balão de gás enorme que as pessoas sobem naquelas cestinhas, né, e vão dar um passeio, 3, 4, 5, cheio de amarra. Se você não soltar as amarras, ele não sobe. Então, que Deus, amém, promova uma grande libertação na tua vida, na tua casa, amém. A Bíblia diz, nesse texto, que todas as cadeias se abriram daquela prisão. As portas de todas as áreas. Amém? Eu oro para que você possa expandir um pouco teus horizontes, uma liberdade espiritual, mental, emocional, relacionamentos, física. Amém? Que Deus te dê
um toque no teu físico para você poder correr a carreira que você tem. Amém? Te dê a sabedoria, amém, financeira, espiritualmente, chamado, de você poder, amém, não ter nada segurando você em nenhum aspecto da tua vida, nenhum tronco no teu pé que te impeça a caminhar. E fazer assim, Deus, o meu coração está cheio de expectativa pelo que tu queres fazer. E Deus diz assim, não tem problema. Amém. Diga ao povo que marche e você não tem medo de botar o pé na água na frente daquele mar, porque você foi liberto dos medos, você foi liberto das amarras, amém, que o sistema, que as pessoas falam e dizem ao teu redor. Você é livre para seguir a voz de Deus e fazer o que Ele tem a fazer. Então, depois que Deus abre essas portas, e eu queria ler o nosso texto de Efésios 5, depois que Deus abre a porta e lida com os alicerces das prisões, das cadeias, e meus irmãos, guarda isso, algumas das nossas edificações se tornaram em prisões. E você diz, gostaria muito de fazer isso, mas eu não posso. Amém? Ou seja, aquele relacionamento se tornou uma prisão, se tornou uma amarra. Nós precisamos estar totalmente livres para fazer a vontade de Deus. Amém? Deus é o nosso general. Ele está restaurando a sua igreja e Deus está olhando para aquelas pessoas que ele diz a pessoa está livre para olhar e falar e fazer o que ele manda. Então, existe sim um tempo, se você está percebendo, é um tempo de alicerce, de terremoto, de pressão, de sacudir, sim. Mas o resultado disso é uma mobilidade maior para nós nos movermos nos planos bons que ele tem reservado para nós. Amém. Glória a Deus. Então, Efésios 5 diz assim, portanto, então imagina o seguinte, sendo libertos por Deus, amém, desarraigados, transformados, amém, soltos. Aí ele diz assim, essa é a hora que nós precisamos aprender. Portanto, vede prudentemente, Efésios 5, versículo 15, prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças, amém? Sempre graças, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, que Deus nos abençoe nessa hora. Amém? Que Deus te ajude a lidar com aquelas construções. E como eu disse, algumas construções foram mal feitas. E nós precisamos nos arrepender e pedir para Deus lidar. Outras, se esgotaram o tempo, é tempo de partir adiante. Deus quer lidar com todas elas. Amém? Fazer você pronto a avançar. Amém? Se eu puder dizer para vocês, é a hora de você colocar tudo na mesa diante do Senhor. Amém? Essas sociedades que você de negócio, tudo você tem que dizer. Porque, meu irmão, tem muitas pessoas que não conseguem se mover porque estão amarrados com situações. Amém? Finanças amarram, medos amarram, vícios amarram, a saúde, amém, descontrolada amarra, relacionamentos amarram. Então, que Deus, amém, que você enxergue essa maneira como algo bom que Deus está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amém. O Senhor é um expert em libertar. Amém. 10 pragas, meus irmãos. Quem ia inventar, vamos mandar gafanhoto. Amém. O povo de Israel, a Bíblia diz que o povo de Israel estava clamando, o Senhor nos liberta, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo escravos, o teu povo, amém, não consegue mais ir e vir, tá, amém, eles estão, amém, nós estamos gemendo aqui no Egito. E Deus tem uma grande ideia, eu vou mandar uma praga de gafanhotos, amém.
No mínimo você tem que ter um senso de humor e tentar entender a lógica de Deus. Amém? Mas assim, o que tem a ver uma praga de gafanhotos? O Paulo orando, louvando a Deus na prisão, vou mandar um terremoto para ele, sacudir tudo. Amém? Esse é o estilo de Deus de libertar. Amém? Esse é o estilo de Deus. Eu vou transformar a água do Nilo em sangue. Amém? Oh Deus, amém. É um estilo. Tenta olhar, meu irmão, o que Deus está fazendo ao teu redor e não te surpreenda, não te choque. É a maneira de Deus fazer uma sacudida sensacional. Confia nele, ok? Confia em Deus. Confia em Deus. Ele está sacudindo estruturas. E não é uma coisa de superfície, é estrutura tão sacudida de anos. Tem coisa de 50 anos que estão sendo sacudidas, tem coisa de 20 anos que amém, então não vão suportar o que Deus tem para fazer. Tem estruturas meu irmão. Então, deixa Deus lidar com essas coisas maiores. Amém? Ele tem o jeito dele de fazer. Amém. Nós dizemos, Senhor, Tu és bem-vindo. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Com toda a Tua sabedoria. Amém. Com tudo que Tu tem. Chuva de pedra. Mas aí vai afetar o meu rebanho. Chuva de pedra. Recolhe o rebanho. Amém. Eu acho assim, nós precisamos olhar para o nosso Deus um pouco menos desconfiados. Dizer assim, Deus, chuva de pedra? Ok. Amém. Essa é nova para mim. Amém. Quando eu vi aquela inundação no nosso bairro, eu olhei aquela foto e disse assim, Deus, essa aí foi diferente. Mas se Tu queria me dar um empurrãozinho para me fazer algumas mexidas, amém, glória a Deus, eis-me aqui, amém. A realidade, meus irmãos, é que nós temos que nos alegrar sempre. A alegria do Senhor é a nossa força, amém. Existe algo glorioso, uma lógica. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E sabe o que acontece? Depois que você sair, eu quero profetizar sobre a tua vida, depois que você passar pela a sacudida do alicerce, que você não sabe, amém, se vai aguentar, amém? Quando o terremoto baixou na prisão, Paulo e Silas disseram assim, Paulo, Silas, que foi um prazer te conhecer, né? Foi uma alegria o ministério juntos que nós tivemos. Eles não sabiam se iam sobreviver. Não, o terremoto, eles estavam no mais interior. O que ia acontecer? O terremoto acabou. Então eles estavam dizendo assim, se despedindo de repente. Sobreviveram a essa parte. Aí a sabedoria de se mover. E do lado de fora, no dia seguinte, vocês olham para o lado, para trás e dizem assim, só Deus mesmo. Esse tipo de libertação, só Deus. Quem teria pensado nessa maneira? Foi o que Pedro fez quando ele estava preso e o anjo tocou nele e ele teve aquelas portas e os sentinelas. Quando ele chegou na rua, ele caiu em si e disse assim, uau, né? E eu declaro isso, meus irmãos. Vai ter uns dias diante de nós, não muito longe, onde você vai olhar, vai cair em si e dizer assim, Deus promoveu um grande livramento na minha vida. Deus promoveu um grande livramento na minha vida. E a segunda palavra que eu queria declarar sobre vocês vão experimentar uma reviravolta sim na vida de vocês. E Deus tem a capacidade dele de transformar situações, amém? E mudar e redimir situações. Então que Deus nos abençoe, amém? Existem algumas coisas que você anota, você vai ver. Alguns até o final do ano vão ver uma reviravolta tremenda, casos que vocês estão lidando, que vão mudar totalmente. Amém. Da água para o vinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe. Eu queria orar especificamente sobre isso que nós falamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nessa tarde nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque tu está no controle de todas as coisas. E, ó Deus,
eu declaro, ó Deus, um tempo, que esse é um tempo que estruturas estão sendo, alicerces estão sendo, ó Deus, sacudidos para causar libertação, para trazer, ó Deus, um nível de liberdade maior para a tua igreja se mover em várias áreas das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, para que nesse tempo tu dê a sabedoria de nós estarmos sensíveis à tua voz, para termos a capacidade de nos desvencilhar dessas situações de anos, ó Deus, com a graça, a sabedoria, a unção do teu Espírito, e nos desvencilharmos, passarmos pelas sentinelas, passarmos pelos guardas, portões vão se abrir, ó Deus, e nós vamos experimentar, sim, o livramento que tu tens a trazer. E, ó Deus, eu declaro e oro, ó Deus, para que a tua igreja experimente nos próximos dias, ó Deus, tua igreja nessa nação, uma reviravolta, ó Deus, e realmente, ó Deus, tu coloques os pingos nos is, ó Deus, e ajuste as contas, ó Deus, e passe a régua, ó Deus, em nome de Jesus, e a tua igreja gloriosa se manifeste, e aquilo que o inimigo intentou para o mal, para o dano, ó Deus, faz aquilo que tu és capaz de fazer de maneira gloriosa, transforma em algo glorioso, ó Deus, algo que vai trazer honra e glória para o teu nome e bênção para muitas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.